Alta performance não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa de forma alinhada com quem você é. Eu sou a Carol Silva Vergara, especialista em alta performance energética, e a minha missão é ajudar você a transformar sua energia para alcançar uma vida com mais saúde, com mais produtividade, com mais prosperidade, alinhada com a sua essência, alinhada com quem você é. Seja bem-vindo ao episódio de hoje, e hoje nós vamos quebrar o mito da correria produtiva e entender como a verdadeira alta performance é a chave para viver uma vida com mais leveza e significado. E aí, para a gente já abrir o conteúdo de hoje, a gente tem que entender mais a fundo para quebrar esse mito da correria produtiva. E aí, qual que é o problema da produtividade tradicional? Que é a cultura que a gente foi embutida. Eu quero que você pense na sua jornada, tá? Se você ouviu, se você leu, se você percebeu, você vendo isso acontecer, faça mais, não pare, faça mais, faça mais. Eu vivi muito isso, mas muito, e eu cheguei a ter burnout, e assim, é uma coisa que depois que eu passei, eu falei, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. E por isso que eu resolvi também trazer essa série para você, porque talvez você está passando por isso. E é horrível, é uma sensação absurda de esgotamento. Você perde o sentido de tudo. Então, essa cultura do fazer mais me levou a esse esgotamento, me levou ao burnout. E hoje a gente está vivendo isso no momento atual, né? Então, leva a gente esse esgotamento físico, mental e emocional. Foi o que eu senti. Eu não tinha energia para pensar, para não fazer mais nada. Então, é como a gente tentar encher um balde furado, o esforço nunca para, não é? Porque quando você coloca a água no balde, ele está furado, a água escoa, né? Então você enche, tá sempre vazio, enche, tá sempre vazio. Por quê? Porque você está fazendo de forma errada, você está colocando energia, tempo, sua disposição, seu dinheiro num local que não vai ser frutífero, né? Então a gente precisa entender isso. O resultado é insustentável. Por isso que tantas pessoas hoje estão vivendo burnout. Por excesso de informação, por excesso de pressão que tem que fazer, só que não é desta forma, tem que ser de uma forma sustentável, né? Então, o que realmente acontece muitas vezes é que a gente está se ocupando e não produzindo, né? Você até pode achar que você está produzindo, mas se não está tendo resultado é porque aonde você está focando ou a forma como você está fazendo tem que ser ressignificada, tem que mexer ali num padrão. Então, produzir sem propósito ou direção é desperdício de energia. Então, vou falar de mim, né? Que eu cheguei ao burnout. Eu estava fazendo muito, só que daquela forma como eu estava fazendo, não estava dando resultado para mim. E talvez você está passando por isso também. Pensa aí nas áreas da sua vida. Isso, eu não estou falando do trabalho, tá? Pode ser no seu casamento, no seu relacionamento, na sua forma de lidar com os seus filhos, na sua forma de melhorar a sua saúde. Não é o que você faz, mas é a forma como você faz, de como você sente, como você está fazendo, é que vai fazendo mudanças de chave. Olha a sacada de 10 milhões que eu estou te trazendo agora, lembra? Não é só o que você faz, mas é a forma como você faz e como você está sentindo como você está fazendo. Porque lembra, tudo começa no sentir e no pensar. Se eu estou agindo, fazendo, mas não tem significado para mim, não tem clareza, não tem propósito, por que aquilo é tão relevante na minha vida? Quando eu chegar lá, se eu chegar, não vai valer de nada. Então a gente precisa entender, olha quanta informação. E isso são informações que eu já trouxe em outros episódios aqui também, né? Então, vou dar mais um exemplo aqui, tá? Imagina alguém tentando correr em uma esteira, mas sem saber o porquê. A pessoa tá lá correndo, correndo, mas por que ela tá correndo? Ela tem uma prova? Ela quer emagrecer? Ela quer aumentar o condicionamento dela? Ela quer melhorar a autoestima dela? Ela quer fortalecer só a musculatura? Eu não sei. Então, esse retrato da produtividade, esse retrato da produtividade sem alinhamento é o que gera todo esse esgotamento, né? Então, o problema da correria produtiva é esse foco excessivo em fazer mais, que gera o estresse, a exaustão e a perda de propósito. Exatamente tudo que eu senti. Então, a produtividade sem foco, clareza e energia em direcionar para onde tem que fazer de fato é o que leva ao burnout.
é esse excesso de informação, esse excesso de pressão que leva ao estresse, à exaustão e à perda de propósito. Você não quer mais fazer, porque você está esgotado, você não consegue nem pensar mais naquilo. Então, eu vou contar o relato de um cliente para mim que, assim, ele era um cliente super bem sucedido, um profissional altamente produtivo, mas insatisfeito com a vida pessoal. Por quê? Porque, lembra, ele alcançou o que queria na parte profissional, mas se ele deixa outras áreas dele em déficit, de nada valeu. Aí ele lembra, ele chegou ao esgotamento, porque ele realizou o que queria, mas chegou na base do esgotamento. Valeu a pena? Não. Ele está frustrado. Por isso que ele veio para mim. Então, eu estou construindo todo esse alinhamento com ele. Por quê? Porque a vida tem que ter significado. A gente não consegue viver bem se a gente não sente o propósito por que a gente está fazendo aquilo. Então, a produtividade sem propósito é vazia. Você vai chegar lá, você até pode chegar no resultado, mas você vai falar, e agora? E daqui para frente, como vai ser? Né? Então, a alta performance sem equilíbrio é insustentável. É aqui que você precisa lembrar disso. A alta performance sem equilíbrio é insustentável. E aí eu quero te trazer uma pergunta. Você sente que você está correndo o tempo todo, mas não está saindo do lugar? Você é uma pessoa que sente que você está vivendo isso? Eu já vivi isso, graças a Deus isso passou na minha vida. O que realmente importa para você no meio de tanta produtividade? O que realmente importa para você produzir tanto? Aonde você quer chegar, por que você quer chegar? Então, alta performance com equilíbrio e plenitude, como que a gente pode alcançar isso? Como que de fato a gente alcança isso para a nossa vida? Então, não se trata de fazer mais, mas de fazer o que importa com clareza. Lembra que eu sempre bato nessa tecla desde o primeiro episódio? A alta performance energética não é fazer mais, ao contrário. Às vezes é você fazer 20% do seu dia só. Lembra, 80% do seu resultado vai vir do seu 20% de esforço. Então, às vezes você faz uma única coisa tão bem feita, primeiro, você não vai ter que refazer, segundo, você vai entregar tão bem que as pessoas vão pedir aquilo para você ou você vai ganhar mais por aquilo, né? Falando em relacionamento, você entregou tanto para aquela pessoa de uma forma surpreendente que ela vai querer te entregar ainda mais, né? Você se dedicou de tal forma para o seu filho, enfim, dentro de uma relação que aquela pessoa vai querer te retribuir. Lembra? É a lei da reciprocidade. E isso é inerente à vida humana. A gente sempre quer doar mais para quem entrega também para a gente. A gente se sente em déficit, a gente sente que a conta que precisa somar mais, né? Que a gente está devendo algo. Então, não se trata de fazer mais, mas de fazer o que importa com clareza. Você tem que ter clareza e realmente o que importa para você. E é naquele momento, lembra, nossa vida é feita de fases. Tem fase que você vai focar mais nesse projeto ou nesta área da sua vida e tá tudo bem as outras. Mas se você não entende que a gente passa por fases na vida e que para você construir um projeto você precisa escolher qual é o projeto e por que aquilo é importante naquele momento. Cuidar de si mesmo enquanto alcança seus objetivos é importantíssimo, porque lembra do meu cliente? Ele deixou ele de lado e as relações dele também, só que ele chegou onde queria. E aí? Quando chegou lá em cima, ao invés de ele ficar feliz, realizado, contente, né, celebrando, ele ficou frustrado, sentiu culpa por ter abandonado a família, por ter abandonado ele ganhou 20 quilos. Então, olha a importância da gente olhar para isso. Alinhar nossas ações com o nosso propósito. Lembra, eu tenho que alinhar minhas ações diárias, eu tenho que alinhar minhas ações semanais, eu tenho que alinhar minhas ações no semestre, eu tenho que alinhar minhas ações no ano, por isso que tem um planejamento, por isso que existe uma mentoria, por isso que existe um acompanhamento para te ajudar a acompanhar o raciocínio, para te ajudar a potencializar o que você tem de melhor, para te ajudar a estruturar a sua linha de pensamento e de estratégia de vida, né? Então, os três pilares de base, lembra, o corpo, mente e espírito, eles estão equilibrados, você tem energia para trabalhar com eficiência e manter sua saúde e felicidade. Quando a gente alinha isso, lembra, não é fazer mais, mas fazer fazer o que importa, cuidar de você e alinhar as suas ações com o seu propósito,
Você consegue ter um corpo, mente e espírito equilibrados, você consegue ter energia para trabalhar, para se dedicar ao seu trabalho e para se dedicar à sua família, aos seus amigos, seus familiares, não importa. Você tem saúde, você tem felicidade, você tem disposição. Então, qual que outra coisa importante que eu trago muito isso, você viu em outras aulas, eu falando da importância do descanso. Na produtividade tradicional, fala muito que você, né, tem que fazer mais, mais, mais. Mas a alta performance energética traz o foco principal é no descanso, que não é perda de tempo, ao contrário, você recarrega a bateria da sua vida, que é o quê? Seu corpo. Você recarrega a sua mente, você recarrega as suas emoções. E é essencial para o corpo e para a mente eles estarem calmos. E para a gente estar calmo, a gente tem que descansar, que é ter um sono revigorante, é descanso. Então, fazer pausas no seu dia é fundamental. Pessoas que entendem isso têm resultados muito mais consistentes e criativos. Por quê? Porque elas entenderam que a pausa, o descanso, é produzir mais. Mas tem que ter um propósito, tem que entender como fazer essas pausas dentro do seu dia, dentro da sua semana, dentro do seu mês, dentro do seu semestre, dentro do seu ano. É entender esse jogo da Matrix, né? Então, o conceito de alta performance energética é sempre focar na qualidade e não na quantidade. Lembra, não é o que eu faço, mas é o como eu faço e o porquê que eu faço que é o que importa. Então, não é você fazer muito, ao contrário, às vezes você vai fazer menos, mas vai produzir melhor. Esse é o conceito da alta performance energética. Escolher o que realmente importa para você, não é porque o amiguinho está fazendo o que importa para você, não é porque o amiguinho fez de tal forma. Não, o teu amiguinho não vive a tua vida. O teu amiguinho não vive a vida que você deseja viver. Então você precisa entender, integrar o corpo, mente e espírito, trabalhar com energia equilibrada em todas as áreas da vida é o que importa para a alta performance energética. E aí, práticas simples para você viver com equilíbrio, né? Eu já falei sobre isso em outros episódios, mas eu vou trazer um pouco mais aqui agora, tá? Pra ver se estava funcionando o microfone. Então vamos lá, lembra? Eu falei muito sobre isso, acho que foi na aula 3, se eu não me engano. Acho que foi. Episódio 3. Escolha 3 tarefas mais importantes do seu dia. Lembra? O dia tem 24 horas. A gente não tem como dar conta de fazer tudo. Então, se a gente não aprende a priorizar, a gente não faz. E se a gente não faz, a gente sente culpa, a gente sente vergonha, a gente sente frustrado, a gente sente decepcionado. Por quê? Porque novamente entrou mais um dia, entrou mais uma semana, entrou mais um mês e eu só falo, eu não ajo. Lembra, a vida não é de quem fala, a vida é de quem faz. O resultado é resultado. Então não é o que você fala, o resultado vai mostrar de verdade a sua vida. O resultado vai sempre te mostrar a sua vida, a sua história. O resultado vai te mostrar para onde você está indo. Então não é o que você fala, mas é o que você realmente faz que vai realmente construir a vida que você quer. Então, escolher as 3 tarefas mais importantes do seu dia e realizar elas com total presença, sem distrações. Bloqueie o seu celular, para de seguir pessoas que não acrescentem na vida que você quer viver. Bloqueia o seu celular, coloca um tempo para você acessar a internet, o Instagram. Começa a entender a importância de você priorizar a sua vida e para onde você quer ir. Se você não faz isso, você não consegue construir de fato coisas significativas para você. Porque você sempre está olhando para o lado. Então, para você realmente construir algo que você de fato se orgulhe, você precisa entender todas essas informações que eu te trouxe. A pausa energética, a pausa necessária. Então, a cada 90 minutos trabalhando, para um pouco, respira. Respira um pouco profundamente. Pergunta para você: eu estou trabalhando no que realmente importa ou estou gastando minha energia numa coisa que não está me acrescentando? Quantas vezes a gente entra para fazer uma coisa e percebe que, nossa, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Ou por que eu estou olhando a vida dessa pessoa mesmo? Entende? Então é muito importante fazer pausas no seu trabalho. Quando você tem que ter foco para construir, senão não vai sair do papel, senão não vai sair da cabeça as ideias. Eu brinco que é o mundo Disney, né? Que a gente idealiza uma coisa, só que, cara, é um mundo ilusório. E a gente está na matéria, então a gente tem que sonhar, né, para a gente manifestar, mas a gente também tem que entender que
A realidade está aqui no agora, é fazer, não é ficar iludido, né, com uma ideia brilhante. Então, ao final do seu dia, o que eu fiz hoje que me aproximou do que importa para mim? É você chegar no final do seu dia e você fazer essa reflexão com você. Você não precisa falar para ninguém. Faça essa reflexão com você, cara. Hoje eu fiz tudo o que importa para aquele caminho que eu segui. Eu me dediquei em tudo que importa para poder emagrecer mais um pouco. Eu fiz tudo o que importa para poder melhorar minha saúde. Eu fiz tudo o que importa para melhorar meu casamento. Eu fiz tudo o que importa para melhorar minha relação com os meus filhos. Eu fiz tudo o que importa para poder melhorar meu trabalho. Eu fiz tudo o que importa para construir um trabalho diferente. Eu fiz tudo o que importa para ganhar mais na minha vida. Eu não sei, não importa, mas importa que você precisa ter essa consciência, entendeu? Então, como que um dia de alta performance equilibrada pode parecer para você começar a reconhecer? Amanhã você vai fazer tarefas prioritárias, né? Que é uma mente focada. No período da manhã, lembra, seu banco de energia, ele está preenchido, seu tanque, seu combustível energético, ele está no talo, está no topo. Por quê? Porque você ainda não acessou informações. Eu espero que você, ao acordar, não olhe o Instagram, não olhe o seu WhatsApp. Primeiro vai cuidar de você, vai fazer uma meditação, vai orar, vai fazer seu ritual espiritual para depois você começar seu dia. Lembra? A vida acontece de você para você e não do outro. Então, de manhã é você priorizar você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Mas se você não faz um movimento para você, fica difícil construir o que você quer de fato para você. À tarde, fazer pausas, né? Alongar seu corpo, fazer exercício físico. Se você não quer fazer de manhã, então coloque à tarde para você fazer, para você energizar seu corpo, para você colocar um pouco mais de energia no seu corpo, porque lembra, de manhã você focou, uma mente focada em fazer o que precisa ser feito, e à noite você colocar aí 1 minuto respirando antes de dormir, na sua cama mesmo, pode ser agradecendo, você vai estar conectando o seu espírito. Então, pensa, lembra dos 3 pilares, corpo, mente e espírito? De manhã você está cuidando da sua mente, à tarde você está cuidando do seu corpo e à noite você está cuidando do seu espírito. Olha a conexão. E é assim que você percebe num alinhamento espiritual. É assim que você percebe que a alta performance energética ela está fluindo na sua vida também. Não só dessa forma, né? Mas aqui foi só um exemplo. Desculpa. Qual o impacto, né, na vida pessoal e profissional? Você vai perceber quando você começa a viver em alta performance energética, né, com a sua vida mais alinhada, você vai perceber que tanto na vida pessoal como profissional, você vai estar com menos estresse, porque você vai ter mais clareza de quem você é, do seu caminho de vida e o que você tem que fazer. Você viu que clareza não é assim, eu tenho clareza. Não, são tantos pontos, tantas camadas, eu brinco, dentro da própria informação, que se você não para pensar, ou não aprende como fazer isso, dificilmente você consegue, né? Isso é um dos grandes pontos que vem clientes para mim, que eles até sabem o que querem, mas eles não têm noção de como construir. E é isso que eu ajudo eles a fazer dentro do meu acompanhamento. Então, o que mais você vai perceber, tanto no impacto pessoal como profissional? Resultados melhores com menos esforço. Lembra? Alta performance não é fazer mais, mas é fazer com qualidade, fazer aquilo que importa para você, não é para um amiguinho. Maior sensação de realização e propósito. Por quê? Porque você está construindo a sua vida e tem mais alegria e satisfação do que a gente subir mais um degrau e falar assim: caraca, que orgulho que eu tenho de mim. Olha onde eu cheguei, olha o que eu fiz, olha essa mudança de chave, eu emagreci 10 quilos, eu emagreci 20 quilos. Cara, eu não tenho mais dor na minha vida, eu vivo feliz. Cara, olha, eu consegui um casamento incrível, olha como eu melhorei minha relação com meus filhos. Nossa, eu fiz uma viagem maravilhosa que eu nunca fiz na minha vida. Entende? Então aqui é você entender que você vai se sentir muito mais realizado porque você está alinhado com o seu propósito, é com o seu propósito, que não é com o amiguinho. Então eu vou contar uma história de uma cliente que foi muito legal. Quando ela veio para mim, ela é uma cliente que ela corria para lá e para cá assim, muito. Ela trabalhava muito no consultório, é uma médica, e aí ela corria para lá e para cá. E ela tava com a vida de pernas pro ar também, né? Porque ela trabalhava muito, mas ela não tava ganhando tanto quanto ela gostaria.
E aí eu comecei a fazer primeiro o alinhamento da rotina pessoal dela. Lembra? Rotina pessoal tem muitas coisas dentro da rotina pessoal. E depois eu alinhei a rotina profissional dela. E ela começou a entender que ela colocou mais foco e energia em uma área específica. Ela começou a produzir mais, começou a gastar menos e ela começou a ganhar mais. Por quê? Porque ela entendeu qual era a área que ela tinha que ter um olhar mais nítido, mais clínico, mais específico e potencializar a outra que ia dar o que ela queria. Então ela percebeu que ela começou a trabalhar melhor, ela começou a ter mais ganhos e ficou mais realizada, mais satisfeita. Por quê? Porque ela ama o que ela faz, só que a forma como ela estava vivendo, ela estava correndo atrás do rabo, então ela estava apagando fogo, né? Então lembra, não é o que eu faço, mas é o como eu faço e por que eu estou fazendo, é o que importa. Então, para que eu tenha equilíbrio, harmonia, para que eu performe melhor, às vezes eu preciso parar de fazer algo e fazer mais em outro campo para que aquilo dê aquilo que eu quero para mim. E é isso que importa. Então, alta performance não é sobre não é sobre encontrar o seu ritmo, é viver de forma alinhada com o seu propósito. Então, alta performance é sobre você encontrar seu ritmo, lembra? Não é do seu amiguinho, é o seu ritmo. E você viver em alinhamento com o seu propósito. Por isso que dá importância da gente focar na gente, não é no outro. Então, quando você deixa de buscar a produtividade, eu tenho que fazer mais para ganhar mais, não é sobre isso. Ao contrário, talvez fazer menos e fazer melhor em uma outra coisa que eu tenho que fazer, entendeu? Então, ó, quando você deixa de buscar a produtividade sem sentido e passa a viver com equilíbrio, descobre que você pode alcançar mais, com menos esforço e com mais alegria. Esse é o, pro... Esse é o propósito. Então, alta performance verdadeira não é sobre correr mais rápido, ao contrário, mas é sobre correr na direção certa, é sobre o equilíbrio, sobre o alinhamento de viver com propósito. Quando você abandona a correria improdutiva e começa a priorizar o que realmente importa, não apenas seus resultados melhoram, mas a sua vida como um todo ganha mais leveza e significado. Pensa sobre isso. Você não precisa fazer mais. Você talvez só precisa parar de fazer algumas coisas ou melhorar o que você está fazendo para que você viva de fato o que você quer viver. E na minha mentoria, você aprende a criar exatamente essa rotina equilibrada e personalizada para você conectar a sua produtividade, para que eu te ensino, eu te ajudo você a entender como você pode produzir mais, mas com leveza, com propósito, com significado, sem tanto esforço, sem aquela correria do insana, que você tenha burnout, que você não tenha tempo e energia para ficar com a sua família, para você sair com seus amigos, para você construir o que você quer. Então, se você quiser minha ajuda, vamos juntos nessa jornada de forma para viver e realizar o que você deseja para você. Tem um link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se você quiser meu acompanhamento, minha ajuda, basta você me mandar uma mensagem ali no WhatsApp e a gente agenda suas sessões e suas transformações, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar e você compartilhar com alguém que precise desse conteúdo e que possa ajudar, tá bom? E deixa aqui, me deixa saber se você já teve burnout, se você já passou por isso, se você percebe que você está nesse momento, que você está patinando e não sai do lugar. Comenta aqui embaixo comigo, porque assim eu posso te ajudar a trazer ainda mais conteúdos. E eu quero saber de você, como que tá a sua jornada, tá bom? Beijo grande no seu coração, te vejo no nosso próximo episódio.